Plano de Estudos Tutorado PET, Química, terceiro ano, volume 5. Semana 2, continuamos com as reações orgânicas e o tema dessa semana é a reação de hidratação, uma reação de adição, como começamos a ver na semana anterior. O texto apresenta o processo de fabricação do etanol, porque o etanol pode ser fabricado a partir da hidratação do etileno, que é um gás incolor obtido do aquecimento da hulha, um tipo de carvão mineral. Porém, o processo comercial utilizado é através da fermentação de um produto que tenha alto teor de açúcar. A matéria-prima para o álcool no Brasil, por exemplo, é a cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, que é o maior produtor, eles fazem a partir do açúcar contido no milho. Na Europa, eles usam o açúcar da beterraba. Como o clima tende a ser mais frio, eles usam tubérculo, que é uma raiz diferenciada que fica sobre a terra. É igual acontece com a cenoura, com a batata. Então, estando dentro da terra, a planta tem uma proteção melhor contra o clima mais frio, mais agressivo. Por isso que o Brasil usa plantar cana. O clima mais quente, ele favorece a plantação da cana-de-açúcar. Então, o substrato, o reagente, que vai ser utilizado para a produção do açúcar e depois a fermentação posterior formando o álcool, depende das condições climáticas. O álcool também pode ser feito a partir da redução do acetaldeído. Vimos aí nas funções oxigenadas a função aldeído. O aldeído acético é aquele que tem 2 carbonos. Porém, não é uma reação tão viável assim, comercialmente. É mais comum a reação inversa. Nós utilizamos o etanol da cana-de-açúcar, por exemplo, para fabricar, por uma reação de oxidação, o aldeído acético. Aqui o esquema da reação de hidratação. Reação de adição à dupla. Então agora vai colocar uma molécula de água. O detalhe que nós temos que lembrar, que foi falado no PET da semana anterior, é que vai entrar um hidrogênio e vai entrar uma hidroxila. Então hidrogênio de um lado, hidroxila do outro. Ao fazer a adição à dupla, nós temos que lembrar, sempre prestar atenção na regra de Markov-Nikov, que diz que o hidrogênio entra preferencialmente no carbono mais hidrogenado. No exemplo aqui, nós temos o eteno, cujos carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênio. Então, tanto faz colocar hidrogênio na esquerda ou à direita. Porém, se houver diferença do número de hidrogênios nos carbonos que possuem a dupla ligação, onde vai acontecer a adição, o hidrogênio vai entrar preferencialmente no carbono mais hidrogenado. Ou seja, o produto formado em maior quantidade é aquele que tem a entrada do hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Aqui em cima da seta nós temos escrita a palavra ácido, que o ácido é um catalisador, que ajuda a acelerar o processo. Então entrando hidrogênio de um lado e hidroxila do outro. Nesse caso, como os carbonos são iguais, tanto faz entrar à direita ou à esquerda. Aqui está ilustrada a hidratação, a monohidratação, porque vai entrar apenas uma molécula, de um alcino. No caso aqui é o etino. Acontece da mesma forma, então uma das ligações π será rompida para a entrada da água. No primeiro exemplo aqui, os 2 carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênio, então tanto faz em qual carbono vai entrar. Catalisadores aqui, ácido sulfúrico e sulfato de mercúrio 2. O que vai acontecer? Ao formar esse composto, isso aqui é a função chamada de enol. Como é que eu reconheço que é um enol? Eu tenho um OH, que é semelhante ao álcool, só que esse carbono que tem o OH, ele tem uma dupla ligação. Então essa função é chamada de enol. Ela é uma função instável. Não fica muito tempo nessa forma. Essa estrutura aqui ela sofre uma mudança. Que mudança é essa? Lembrando que o oxigênio é um elemento muito eletronegativo. Então ele desloca os elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio para o lado dele. O hidrogênio então tem uma densidade de carga positiva, porque os elétrons estão mais afastados dele. Então a dupla ligação, que está sendo indicado aqui com a seta, ela vai atacar esse hidrogênio. Esse hidrogênio passa a fazer uma ligação com o carbono.
E essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, ela vai descer também e formar uma dupla ligação. Então, após essa conversão do etanol, nós vamos formar um aldeído. Nós podemos ver aqui por essa seta dupla, lembrando do segundo ano, significa equilíbrio. Ou seja, as duas espécies coexistem. Porém, o equilíbrio é mais deslocado para o lado do aldeído, ou seja, tem aldeído em maior concentração do que o enol. No exemplo abaixo, nós temos uma diferença que tem um carbono a mais aqui. Então, o que vai acontecer? Na tripla ligação, um carbono tem hidrogênio, o outro não. Então, de acordo com a regra de Markov-Nikov, preferencialmente, ou seja, em maior quantidade, será formado um composto cujo hidrogênio vai ser adicionado no primeiro carbono, o da esquerda, o que já tem um hidrogênio. E o OH entra no segundo. Da mesma forma, forma-se o enol, tem-se o mesmo rearranjo, porém agora o C-O, que é a carbonila formada, ela está entre dois carbonos. Então aqui nós temos uma função diferente. Aqui é uma cetona, como nós já vimos nas funções oxigenadas. Então eu tenho o enol de um lado e a cetona do outro. Então isso aqui é chamado de equilíbrio cetoenólico. O de cima é chamado de equilíbrio aldoenólico. Vamos aqui lembrar alguns aspectos, né, com relação ao etanol, que é tema também de alguns exercícios que vimos na aula de álcoois, que está disponível aí para vocês assistirem. O etanol, o álcool etílico, a forma molecular dele é C2H6O, a forma estrutural condensada é CH3CH2OH. É o tipo de álcool utilizado nas bebidas alcoólicas e nos combustíveis. Então, o combustível que nós usamos no posto, o álcool hidratado, ele tem um pouco de água, ele não é anidro, ou seja, isento de água. É o mesmo álcool que vai nas bebidas alcoólicas, que existe na cerveja, na cachaça, no uísque. Sendo que, como eu já havia dito na aula de álcoois, a diferença é que o álcool do posto ele tem uma adição de uma substância que é colocada para irritar o estômago, para provocar vômito, por exemplo. Para quê? Para evitar que as pessoas façam uso, ingiram álcool de posto, que é algo muito perigoso por causa da grande concentração de etanol. O álcool anidro, ou seja, isento de água, ele tem praticamente 100% de álcool e zero de água, o teor de água é muito pequeno. Ele é utilizado para adição à gasolina. No nosso país, a gasolina tem adição de álcool. Como os motores a gasolina não são preparados para lidar com água no combustível, é obrigatório que o etanol utilizado seja o anidro, isento de água. E também muito utilizado o etanol anidro na indústria farmacêutica, para a preparação de remédios e também na indústria química para fazer algumas conversões e algumas extrações. Aqui comenta sobre a tendência que o etanol tem em substituir a gasolina, porque ele é muito mais econômico, não produz dióxido de enxofre, SO2, ou seja, menos poluente. Quando você for ao posto de gasolina, repare, na bomba que tem diesel, ela vai ter a inscrição diesel S10. O que é esse S10? É o teor de enxofre que tem no diesel. Nós podemos ver que ao longo do tempo esse S vem diminuindo a numeração, ou seja, eles vão retirando mais enxofre. Porém, ainda é presente. Então o SO2 é um poluente que nós temos que tomar cuidado, porque em contato com o vapor de água da atmosfera forma ácido sulfúrico. E isso é arrastado pela chuva e forma o fenômeno que nós chamamos de chuva ácida. Depois dos Estados Unidos, o Brasil lidera a produção de etanol em nível mundial. Como eu já falei, a matéria-prima nossa é a cana-de-açúcar. Tem alto teor de açúcar e é bem adaptado ao nosso clima quente. É utilizado como solvente para tintas, vernizes e perfumes e na obtenção de compostos orgânicos, como o acetaldeído, o ácido acético, o éter comum, entre outros. Então, no texto, ele cita que, a partir do acetaldeído, nós podemos fabricar o etanol. Porém, a reação mais comum, que eu já tinha chamado a atenção comercialmente, é utilizar o etanol para a produção do acetaldeído, porque nós temos mais matéria-prima disponível
nós temos mais açúcar, consequentemente mais álcool disponível para a produção do acetaldeído. Então nós fazemos uma reação de oxidação no álcool para formar o acetaldeído. Comercialmente é mais viável a partir do etanol devido à grande produção e o custo mais baixo.